parte de entendimento das pessoas e dos usos, a semente para começar um projeto. Existe um estudo que diz que 87% do tempo as pessoas passam dentro de algum tipo de edifício. Então, na verdade, a arquitetura, muito mais do que estética, ela acaba criando um espaço para a vida das pessoas. Eu criei 2 volumes independentes. A gente tem um volume onde a gente tem um bloco íntimo, que abriga os dormitórios, um home theater, uma brinquedoteca e as dependências de serviço. E a gente tem um bloco destacado, ligado por uma passarela, que abriga o bloco social. Então é interessante porque um bloco funciona paralelamente ao outro. Então você consegue ter atividades acontecendo simultaneamente, sem que uma intervenha na outra. Uma das questões que a gente teve que levar em consideração é que essa casa deveria ser totalmente acessível. Então nós criamos 2 eixos principais de circulação, ambos muito largos, que por um lado ficou interessante, porque mesmo um visitante, uma pessoa que não conhece a casa, logo entende como essa casa funciona. O único rebaixo que a gente tem é na piscina, que aproveita um pouco a declividade natural do terreno. Então quem está no bloco social consegue ter vista para o campo de golfe, e aí a gente, pelo paisagismo, criou uma circulação de rampas que fica mimetizado aí no contexto. Em geral, quando a gente atua desde o momento inicial, a gente consegue agregar alguns fatores para o cliente, tais como, antes mesmo dele comprar o imóvel, a gente demonstra para ele previsão de fluxo financeiro e investimento daquele negócio. Além disso, tem todo o respaldo técnico da empresa. A gente, desde o momento inicial, insere o nosso time de especialistas de projetos, de engenharia, de implantação de imóvel e interiores, para que esse time consiga fazer as respectivas análises desse processo do início até o fim. O arquiteto ele é um grande criador e o projetista, mas quem executa mesmo é a construtora. Então, nesse ponto, a Chap teve com a gente desde o início. Óbvio que numa casa desse tamanho, numa construção grande, a gente tem inúmeros desafios e você ter uma construtora por perto que te dá um respaldo técnico e que está do seu lado o tempo todo foi fundamental para a gente obter esse resultado. Essa região é muito quente, então a gente sabia que ia ser um desafio implantar essa casa de uma forma que ela ficasse agradável, que a gente aproveitasse as vistas, mas que a gente ficasse protegido do sol em determinados momentos. Então eu acho que aí a gente tem essa questão do muxarabi, que se distribui pela casa, que ajuda a filtrar o sol, que é até um elemento bem modernista. A gente teve que pensar bastante em como distribuir os espaços e como usar os materiais para que a casa, ao mesmo tempo, atendesse tudo que eles precisavam, mas que não fosse uma casa fria, imponente. Então, assim, a gente trabalhou assim, com bastante madeira. A gente tem esse metal escuro, marrom, que remete a um cortem. A gente tem um muxarabi com esse material amadeirado. Eu acho que o uso de mobiliários interessantes, especiais, tanto vintage quanto de designers brasileiros importantes, aliado ao uso de madeira, desse piso tecnológico que tem esse aspecto de pedra, acho que foi o equilíbrio de elementos que deixa o espaço interessante, grande, mas aconchegante. Eu acho que uma receita de sucesso para a construção de uma casa começa muito antes da obra propriamente dita, né? A gente tem uma etapa muito grande de planejamento, são várias disciplinas, a gente tem inúmeras empresas envolvidas. É muito bom a gente ter um gerenciador, porque o gerenciador ele faz o link entre todas essas empresas, que faz com que o trabalho flua muito melhor, que seja muito mais eficiente, com muitas vantagens para o cliente. Então você às vezes consegue realizar tudo que você pensou, que você projetou, de uma forma que atenda às questões de budget, todas essas questões práticas que obviamente fazem parte do processo todo. A Forte Real Estate, eu diria que a prestação de serviço dela não é só importante. É uma prestação de serviço fundamental para qualquer tipo de decisão imobiliária que o cliente venha a tomar. A empresa, ela atende o cliente na totalidade das necessidades imobiliárias dele e dessa forma a gente sempre busca com que o cliente tenha esse respaldo técnico das áreas específicas da empresa
para tomar a sua melhor decisão com segurança. Eu acredito que a arquitetura é um dos elementos mais importantes da vida, porque você está criando uma moldura para a vida das pessoas. É uma disciplina que envolve muitas questões. Você tem questões técnicas, você tem questão de sentimento, você tem experiência, você tem vivência. Acho que a experiência do arquiteto, não só com obra, com projeto, mas com a vida, é muito importante.